Boa tarde para todos e todas. Hoje é dia 17 de novembro de 2010, quarta-feira. O verbete é 1750, 3 páginas, 32 logias, e ele tem 6 máximos. A definição, o tema é a mega irreconciliabilidade. A especialidade é a descrenciologia. Agora, a definição. A mega irreconciliabilidade é a condição ideológica máxima da consciência lúcida, conscienciológica, teática, naturalmente incompatível no universo da mental somatologia com os posicionamentos retrógrados ou anti-evolutivos de consciências ou grupos de personalidades imaturas quanto à inteligência evolutiva. Aí surge a irreconciliação com a irracionalidade. O fato de a consciência não poder seguir as convocações dos belicistas. Agora, na argumentologia, nós temos a taxologia com 15 realidades ideológicas plenamente incompatíveis com os posicionamentos da consciência lúcida segundo os princípios da conscienciologia. Na remissologia, nós temos, dentre os 15 itens, antagonismo conscienciológico, antitedia consciencial, antiviolência, incompatibilidade ciência-religião e irracionalidade religiosa. A frase enfática. A mega irreconciliabilidade é a convergência natural, inevitável, da expansão da autoconsciencialidade da consciência lúcida intermissivista, quando já portadora da inteligência evolutiva. Você mantém a mega irreconciliabilidade com determinados preceitos antiquados ainda em vigor na sua síntese patológica? Você defende com lógica os próprios posicionamentos mentais somáticos? Agora, pergunta. Em uma tentativa de projetar, que durou quase 20 minutos, logo ao desistir, comecei a sentir muito frio, a ponto de achar que estava com febre. Precisei me aquecer o mais rápido possível, pois tremia muito de frio. Depois de me aquecer, medi a temperatura e me surpreendi, 36 graus. Que pode ter sido isso? Detalhe, a sensação era de frio, muito frio. Ainda não tive projeção consciente. A primeira coisa é ver como é que estava a temperatura do ambiente, do óleo pensena onde você estava. A segunda é você ver se você não é ectoplasta. O ectoplasta, às vezes, dá alteração no processo da circulação sanguínea e abaixamento ou elevação do processo da temperatura e da sensação também térmica. Aí eu preciso ver essas duas coisas. Existe alguma parafisiologia do assistencialismo? Primeiro, não é assistencialismo. Assistencialismo é isso que o governo faz aí dentro do processo de popularismo e da dogmática para tapear a população. O que nós devemos usar mais é a palavra assistencialidade, interassistencialidade e assistenciologia, que é a ciência disso. Assistencialismo é aquela assistencialidade feita com segundas intenções, para manipular o povo. Agora, por que ele faz bem? Porque algumas pessoas nascem com assistencialismo inato, enquanto outras não possuem nenhuma tendência ao assistencialismo. É preciso ver, existe o assistencialismo, no caso, a assistencialidade correta, e existe aquela outra com má intenção. Qual é o mais importante? A assistencialidade intra e extrafísica. Aí depende do assistido, daquele que precisa de assistência. Se a gente está conseguindo preencher as carências dele, ou pelo menos ajudar a ele a preencher as carências, ou não. Se estamos no processo humano, por que deveríamos nos preocupar tanto com assistencialismo extrafísico, fazendo internet, por exemplo? É porque é o único jeito de você sair. Quando você vem para cá, você não deixou lá, você vai tornar a voltar. É a sua para-precedência. As consciências têm a noção de que devem fazer assistencialismo intrafísico, o quanto tanto nós devemos ter noção do extrafísico,
quando elas são lúcidas, elas estão aí. A maior prova disso é a existência dos amparadores de função. Por exemplo, na TENEPS. Qual a melhor maneira de assistência para uma consciência manipuladora? Nesse caso, o cônjuge. É mostrar os fatos para ele de maneira irretorquível, para abalar o processo dele. Pega os fatos e joga no rosto dele, para mostrar o que ele está fazendo, mas baseado em fatos, e vendo as decorrências, os efeitos, as consequências desses fatos. Admiro muito o alcance da sua intelectualidade. Sempre que possível, assista às suas falas na abertura. Olha só que panca. Alcance da sua intelectualidade. Menos, não é isso? E sempre que possível, assista às suas falas na abertura. Gostaria de perguntar como se deu sua relação com os espíritos com os quais trabalhava dentro do movimento espírita após seu desligamento. Continuou a encontrar, disseram alguma coisa, mantém ainda relação com alguns deles? Sim, alguns deles nós temos, alguns já ressonaram, outros já caminharam. Agora você tem que lembrar o seguinte, esse meu amigo que é um amparador, que eu dei o nome para ele, Diego Morador, ele já estava no movimento espírita quando ele já trabalhava comigo, independente do processo espírita. Ele estava no movimento espírita, mas eu estava, mas não era do movimento espírita. Veja, o negócio de ser, ele está. Então vamos entender bem isso. Por exemplo, o Tal Mal, ele estava lá, aparecia na situação toda, mas o nível dele é tudo dos nossos, é da conscienciologia. Ele não era do movimento espírita, muito embora ele chegou a se manifestar através de médium, psicofone, tudo isso. De modo que essas coisas ocorrem. A gente tem que ver o que é que está havendo na frente. O movimento espírita tem guias cegos, amaróticos. Presta atenção, é diferente. Nós aqui trabalhamos face a face. Encaramos a situação nua e crua. O processo é feito com amparadores técnicos, lógicos, racionais. É diferente querer fazer média, de querer fazer proselitismo ou qualquer coisa. Com respeito à perda da tradição de vitalidade, se a pessoa tem condições financeiras, o senhor indica um implante dentário em vez das próteses convencionais? Eu indico o implante dentário, mas o caso tem que ser estudado. Quantos dentes, quantas unidades, como é que é, por quê, de que modo que está, como é que é a situação geral da pessoa, como é que são os exames complementares e as taxas do check-up dessa pessoa. Isso tudo tem que ser levado em consideração. Mas eu sou favorável ao implante sim, ele funciona, desde que seja um técnico bem feito que vai fazer. E tem um dente que é implantado. E outra coisa, a minha idade, tudo isso funcionou perfeitamente, sem problema nenhum. Tem que ser bem feito. Sou de Portugal e estou a estudar a ciência da informação em Copenhaga. Estou a estudar. Mostra que é lusitano. Copenhaga. Mostra que é lusitano. Muito bem aí. É uma senhora. Então, a ciência da informação em Copenhaga, na Dinamarca. Tenho sido uma cida online nas tertúlias. Quero felicitar pelo que tem vindo a conseguir. Pelo que tem vindo a conseguir. Bonito o português, né? Agora, minhas questões. Qual acha que é o papel? Qual acha que é o papel? Gente, você conhece um pouco. Então você escreveu um livro aí de conscienciologia e mandar para nós. Com todas essas técnicas de português seu. Qual acha que é o papel das bibliotecas na sociedade de hoje, juntamente com as escolas na educação dos seres humanos? O que é para si literacia da informação? E como acha que é possível trabalhar ativamente para vencer esse problema? Olha, literacia, eu já escrevi sobre esse assunto, é um problema que só a literatice em si, para mim, não tem tanto valor. O processo da informação é o conteúdo da mensagem. Então a forma é importante, mas ela é secundária, ela é a moldura do quadro. O que interessa é o conteúdo. Então é o fundo. Então essa mensagem que interessa. Então, para nós, essa mensagem, quanto mais técnica, é melhor do que a literária. Então pensa nisso, é assim que nós pensamos.
O que acha do método Paulo Freire relativamente à educação? Olha, é um dos métodos que existe, mas não quer dizer que seja o melhor, não. Há muita conotação aí, ainda esquerdista, marxista e outras coisas mais. Eu, esse ano, já respondi sobre isso aqui umas 3 vezes, né? Pode escrever o processo de estudo como tirar apontamentos? O problema todo é o seguinte, a gente tem que ler e anotar se o documento, o papel, aquelas, vamos dizer, tudo aquilo que você está estudando, ou lendo, se aquilo é seu, você deve anotar tudo, escrever, sublinhar. Isso é muito importante. Agora, junto com isso, é bom passar tudo para um laptop, um notebook técnico, e fazer arquivo especializado daquilo, anotando tudo aquilo que seja importante naquele momento evolutivo, dentro daquele contexto. E isso você vai acumulando aqueles apontamentos, vai fazendo um acervo. Com o tempo, isso esclarece muita coisa. Será possível disponibilizar referências sobre esses assuntos, assim como os processos técnicos sobre catalogação, que para você será fichamento, indexação, classificação também, sobre as normas, formas de classificação, a era digital, como a folksonomia, a social tagging, na visão da conscienciologia? Tudo isso pode ser. Mas agora, talvez o melhor para você seria vir aqui e receber um grande loja. Como é que nós trabalhamos no Euroteca? Como é que nós trabalhamos no Eurociclo? Como é que nós trabalhamos com isso? Que tem umas leves diferenças e nós achamos que sejam mais avançadas do que o que tem por aí. Aqui eu já tive debates homéricos com bibliotecônomos e gente braba sobre os processos de expor os dicionários de uma maneira de prostituição aberta, intelectual, e também os processos das tecas, que geralmente os bibliotecônomos não entendem disso. Eles não levam isso em consideração. Então, é muito importante quando a gente tem 265 tecas, ou coleções com exposições para ser feito. Isso tudo aí eu acho que é muito importante, ainda mais você que é especialista de português, lusitanóloga, como a gente está vendo aqui. Isso vai ser mais. Ela é lusófila, lusógrafa e lusóloga. Tudo isso está na casa. Na tertura de Sávio, o senhor, em resposta à minha pergunta sobre a quebra qualitativa da instalação do BV, diz que eu esquecesse de mim e pensasse nos outros. Viva o processo sério de autoavaliação, de recim e de ressex, pegando o resultado positivo promovido pelo eu pensando conscienciológico e pelos livros que você psicografou. Peço desculpa sincera, mas não compreendi a orientação. Esclareço que a vontade de chorar que eu relatei surge quando a figura de meu pai, falecido há 13 anos, com 47 anos e após o 5º infarto, toma minha tela mental sem que eu invoque. E que a vontade de conversar sozinho não é de agora, vem assim, pois é, mas está tudo errado. Esse choro seu, você já cresceu, né? Está grandinha, está chorando à toa. Isso aí está faltando alguma coisa. Outra coisa, esse negócio de falar sozinho tem que ir com calma, precisa ver como. Por quê? Vou seguir sua sugestão de voluntariar. Sim, isso aqui é o ideal. Você precisa pensar nos outros, eu continuo falando a mesma coisa. Seu processo, esse choro seu, isso aí é auto-vitimização. Está na cara. E eu falei com crianças, pois possuo rapport com elas, mas peço nova orientação. Isso é bom. Uma coisa boa seria você entrar em contato com a turma do BBC. Pegar o processo de criança e pode ajudar você já para você ter participação na direta, no voluntariado, com a infância. Tá? Acho importante. E é bom também para você amadurecer. Esse negócio de choro assim, uma outra coisa. Agora, uma terceira observação. Você acha que o seu pai está do seu lado e ele está carente? É o mais provável que está aí. Você está fazendo a evocação dele. Isso aí é bobagem. Esquece isso. Deixa ele tomar atitude. Precisa ajudar para os amparadores encaminhá-lo e sair da sua presença, porque ele já deu seu amor para seguir o destino dele.
Valdir, podia, por favor, aprofundar a exemplologia, os dois casos aqui, principalmente da inata, né? A mega irreconciliabilidade inata. A condição biológica máxima da consciência lúcida, conscienciológica, teática, intermissivista, proveniente da paragenética pessoal. Quer dizer, ela já faz isso de vida paragenética. A pessoa já tem uma certa noção, uma lucidez do passado dela. Então ela vê que é muito importante ela definir as posições perante aquilo que ela acha que está errado. Isso então já é espontâneo dentro dela. A outra é recente, né? Essa da genética é porque de muitas vidas, é isso? É. Que já vem de muitas já vidas. Vem, ela já tem alguma experiência disso. Com o curso intermissivo, isso fica ainda mais saliente, é exaltado. Ela dá mais valor para isso. Você está entendendo como é que é? É como se ela fizesse uma reexumação, exumação dessa condição que ela vivenciou em vidas anteriores. Mas todo mundo faz reexumação. Isso é inevitável. O curso intermissivo é vamos dizer, uma reavaliação geral. Vamos dizer, a dúvida maior é que se ela adquiriu isso antes, sem curso intermissivo, não é sim, isso? Mas agora, alguma coisa ela já vivia, né? Já tinha alguma vivência, ela foi adquirindo, é isso. O processo da gente definir, existe mais gente definida do que indefinida. Agora, o problema é que existe muita gente definida, com definições, com determinação, que ela sabe o que quer, mas ela sabe o que quer de maneira errada, de uma maneira anticosmoética. Isso que é o ruim da história. Agora, no caso aqui, são as pessoas que às vezes têm o curso intermissivo e ela tem noção do que é o correto. Então, cosmoeticamente, ela aplica essa condição na vivência diária dela. Isso muda. Muda o convívio, muda as reações. Ela já não tem mais revertério naquilo que ela faz. Ela tem retornos positivos. Isso já vem de longe, já está na paragenética. Agora, isso pode ser adquirido de curso intermissivo antigo. Isso pode ser. Não, é no curso intermissivo que faz a pessoa valorizar isso aí. Ela realçar essa condição. Agora, ela também, a pergunta é a seguinte, ela pode ter adquirido da vivência sem curso intermissivo muita coisa. É lógico que ela tem, né? Ela vai ver isso, ela vai dar valor, ela muda. Agora, o problema, ali, uma coisa séria no curso intermissivo, é que chega lá, você já não quer mais ser comparsa, cúmplice, se acumpliciar com aquilo que está errado. Então, você quer definir posições. O seu posicionamento fica mais esclarecido e mais claro. É esclarecido para você e fica claro para os outros. Porque no curso intermissivo vai ser muito mais completo, né? É isso também. É. Mas ela já pode ter alguma coisa antes, sem curso. Ou não, as coisas que a pessoa tem, pode ter de tudo, né? A consciência é complexa. O centro de São Paulo, assim como o centro de Porto Alegre, estão tomados durante a madrugada por um exército de consumidores de crack, de ladrões e de muita sujeira. Como o professor enxerga o futuro desses centros, que estão cada vez mais sujos, as prefeituras não reurbanizam esses locais? Deveriam ser demolidos os prédios e reconstruídos novamente? Ou não será através de políticas públicas que isso irá acontecer, mas sim através de catástrofes climáticas, como chuvas e terremotos? Não, isso aí vai ser feito através de políticas melhores. A hora que os governantes darem valor para isso e, vamos dizer, ter vontade política de resolver o problema. Isso tudo está ficando cada vez mais claro. O Rio também tem muito lugar assim, mas veja, o Rio, eles já começaram a tomar providência com as favelas. É isso que tem que fazer. Lá, a Cracolândia, em São Paulo, até hoje só falaram disso, mas não fizeram muita coisa, não. A situação está pior do que era, matéria de crack. Qual a relação entre a reurbanização extrafísica e as catástrofes climáticas, como furacões, enchentes e terremotos? Olha,
Isso que está acontecendo na Terra não tem nada que ver com a reorganização. A reorganização segue essas coisas todas e está vendo o que faz. Mas o problema é que essas coisas têm aumentado aí, por quê? A própria população da Terra, esses bilhões de consciências, estão transformando a Terra numa lixeira planetária. Então isso piora tudo, as intempéries, o clima, as manifestações, vamos dizer, da natureza. Isso a gente pode esperar que isso ainda vai piorar. Enquanto não der um jeito, não viu lá que o protocolo de Kyoto, o Bush não deu conta, aquela coisa toda, esse povo tem que cair. Isso aí é contra eles mesmo, contra os netos deles. Os ventos, as chuvas e toda a estrutura climática possui relação com consciência física? Depende, tem hora que tem hora que não, porque isso aí funciona automaticamente. Quais das teorias o professor considera mais próxima da realidade? O aquecimento global ou o resfriamento global? É o aquecimento, por enquanto. Depois a gente vai ver o que dá. Porque o resfriamento é inevitável, cedo ou tarde acontece. Mas até lá nós ainda vamos ter muito aquecimento devido ao cocô da humanidade. É muito cocô que tem por aí. Existem alguns bagulhos energéticos em nossa casa, esculturas de orixá, pertencentes ao meu marido. E por ele ter apego, não tenho como me desfazer dos objetos. Como devo proceder, além da prática do EV e reformulação pensênica, para minimizar os efeitos desses bagulhos energéticos? Em uma tertúlia, escutei a Kátia Aracaki se disponibilizando para enviar slides sobre o tema bagulhos energéticos a um teletertuliano. Se for possível, gostaria de receber o material. Meu e-mail pode ser passado para ela. Fico muitíssimo grata pela ajuda esclarecedora. Aqui. No laboratório da IFV, não se pode mover os olhos também? Não. Você sabe o que é IFV? E quanto a manter os olhos abertos e não olhar para os lados? O que tem? É isso. Aqui, ó, o problema é ficar quieto aí. Você nunca fez o jogo do cérebro? É o jogo do cérebro. Você vai fazer o jogo do cérebro com a parede. Tem mais dificuldade nos músculos da face, principalmente da visão, que é prejudicada por uns pontos pretos que enxergo, o que me faz ficar seguindo o osso. Se eu ficar uma semana no CAEC, é recomendado fazer todos os laboratórios? Depende. Depende das suas carências. Vem aí que a gente dá uma olhadela, tem muita gente que pode observar e você vai receber um bando de loja, como nós chamamos. Pelo meu posicionamento, ser contra a legalização da maconha, me rotular de ser moralista e de radical. Como podemos acabar com esse tipo de argumento? Olha, eu também sou contra a legalização da maconha. E eu não me considero nem moralista nem radical. Eu pondero as coisas. Pondere faz a mesma coisa. Pois é. A pessoa não tem argumento contra ela. Ela atacou a pessoa porque ela está sem argumento contra você. É o argumento ad hominem. Vamos trabalhar com isso e ver o que acontece. Agora, quando o povo quer legalizar mais tóxico, mostra que há uma falência do governo. Eles não estão conseguindo colocar a casa em ordem. Então, estão abrindo as portas para os ladrões e os malfeitores. Eu e mais 2 irmãos temos uma indústria. O irmão mais velho é sócio majoritário da mesma. Nesse momento, preciso fazer uso da marca do mesmo produto que será fabricado em outro local, a 400 quilômetros de distância, sem a sociedade com ele. Esse irmão não quer liberar a marca, sem que essa marca é o nosso próprio sobrenome. Ele desprende muito ciúme e energia negativa contra mim e meus novos negócios no mesmo ramo. Sinto-me tanto quanto intimidado em alguns momentos. Qual seria a postura nessa situação? Eu acho que você precisa de um bom advogado e reconstruir a sua sociedade. Está na cara. É o jeito. Não deixa isso caminhar não para piorar mais. Aí você vai acabar brigando. Põe um advogado desse que melhora tudo. É igualzinho um advogado conjugal, que ajuda as coisas para não ter o litígio. Em vez do litígio, vem a paz. Faço parte de um grupo Karma,
grande, somos 10 filhos, cada um com suas diferenças. Como atuar de forma assistencial na Socino e Grupo Karma, quando sabemos que existe uma mega irreconciliabilidade? Quando as ideias são antípodas e quando as ações são diferentes? Entendo os fatos e para fato, mas não consigo compreender como, com tantas evidências, as pessoas não mudam. Como saber qual é o meu papel nesse grupo quando é visível a não vontade de mudança do mesmo? Todos já sabem que faço parte de um grupo de pesquisa da Conscienciologia e usam isso muitas vezes para me cobrar e me assediar. Como ser assistencial sem passar a mão na cabeça e sem me autocorromper? O melhor é você dar exemplo em silêncio. Faça verbaciologia. Mostre para eles o que é maturidade perante os fatos, sem precisar de entender ou procurar convencer ninguém. Viva a sua vida dando exemplo, que esse exemplo acaba frutificando. E eles vão começar a respeitar você. Tudo é um processo de respeito pelo que a pessoa faz. Agora, olha o que é a verbação. Faça primeiro e depois você fala. Esse é o caminho. Com isso, eu acho que você consegue superar a situação. Quem é que está aí com o microfone? Tem mais alguém? Salvador, eu tive uma dúvida, não é muito bem do verbete. Assim, é possível que tenha alguém no extrafísico que não tenha sido convocado para fazer o curso intermissivo, porque não foi visto, mas teria tido condição, não é infalível, existe, né? Extrafísico mesmo não existe. O algoritmo deles é infalível, não, certíssimo. Isso é bobagem, não existe isso. É porque veio na minha cabeça. As pessoas têm a ideia da situação, mas agora os amparadores veem o problema de uma maneira cosmovisual, grande. E outra coisa, há o sobreparamento em cima disso. Como assim? Estão por cima da carne seca. Ah, entendido, gente. É equidistante disso. Isso aí é fichinha. Tem? O senhor tem alguma estimativa em relação ao mundo de consciência que já chegaram ao estado de consciência livre? Ah, quem sou eu, primo, para saber uma coisa dessa? Vamos perguntar para... vamos saber do Antônio. Agora não é o Antônio, agora já tem. Agora já estão fazendo, é o Flávio. O Flávio não está aí agora. Está só a metade do Flávio. Qual o tempo médio para que uma consciência chegue a esse nível? Também nós não sabemos. O Arlindo falou que alguns poucos milênios pela frente, foi isso que você falou, Arlindo? Ah, foi milhões de anos, é isso? Ah, ele já não sabe. Não, mas o milhões é que você já vem a milhões, né? Tem que descontar os milhões anteriores para os milhões posteriores. De modo que precisa ver. Eu não sei, talvez a gente perguntando para o Loche talvez, né, vai saber melhor a situação. Ele acha que falta pouco. É o quê? Ah, não, ele precisa de fazer 100 verbetes da enciclopédia. Isso aí a gente já sabe. E também está consciente disso. Com relação às reconciliações, sempre encarei como desafio as antipatias pessoais, como se desde pequena soubesse que as maiores dificuldades de relacionamento eram com aquelas pessoas a quem eu mais deveria me dedicar. Sempre fui criticada por isso. Procuro relevar o comportamento das pessoas, ver pelo ângulo delas, pensar que devem ter um bom motivo para serem assim, ou pelo menos, por não enxergarem de outro jeito, ou não saberem fazer diferente por incapacidade momentânea. Estou errado em agir assim? Não, você está certo. Agora, o problema é, vamos ajudar as pessoas e ver o resultado disso. Uma coisa que a gente aqui indica muito é a TENEPS, a prática diária da TENEPS para o resto da vida. Pensa nisso. O senhor pode falar sobre o Sampaco? O Sampaco é o seguinte,
é aquela condição do olho em que a pessoa fica com a parte branca assim do olho mais para baixo assim. Então o processo é esse. Geralmente, principalmente no orientalismo, eles acham que uma pessoa sampata, devido ao processo talvez que tem relação com o cérebro, o processo também oftalmológico e outras coisas mais do globo ocular, que isso aí predispõe a algum processo parapsíquico na pessoa. Isso é controvertível, tem muita gente que admite, outros não. Agora, existe uma outra coisa também interessante nisso, que é bom a gente lembrar aqui. Sampato diz respeito, veja bem, a clarividência, diz respeito ao fronto chakra, diz respeito também, uma coisa séria, aquilo que nós chamamos de triscagem, que é outra condição do processo parapsíquico. Então, por exemplo, se juntar essas 4 coisas e examinar, por exemplo, se aparecer uma pessoa que é sampato, ela trisca, e ela vê alguma coisa, e você vê o processo de parapsiquismo nela, dentro da área da clarividência, por exemplo, lá no laboratório do, entende? O acoplamentar. Isso aí já faz pensar em alguma coisa para a pessoa raciocinar diferente. Então, o processo de sampato é examinar também o que nós chamamos de triscagem. Olha bem como é que é isso. Como o professor explica quando na TENEPS do praticante não ocorrem movimentos com as mãos e braços, mas sim ectoplasma, predominantemente na região da cabeça. Essa é a minha condição. Vamos expor o contexto citado aos alunos do curso de Assistenciologia na aula de TENEPS, onde eu serei a professora. Tem minhas hipóteses que pelos resultados têm sido confirmadas, mas gostaria da opinião do professor para não correr o risco de alterar o modelo da prática da TENEPS aos alunos do curso. Não, o problema todo é o seguinte, quem tem ectoplasmia é preciso ver primeiro como é que convive com o ectoplasma. Agora, depois disso é que as coisas então podem mudar. Outra coisa, os movimentos dos braços e das mãos, isso ocorre no início das práticas do trabalho. Com o passar do tempo não precisa disso. Só ocorre eventualmente, numa circunstância especial, ou qualquer coisa assim. Às vezes, por exemplo, um problema de uma atividade mais dinâmica, mais rápida, de interesse mais, vamos dizer, colocar pressa, velocidade no assunto. Aí muda. Então, o problema é você expor como é que é, e as pessoas seguirem o manual da TENEPS. Se encaixa lá dentro. Vê como é que é. Qual capítulo do livro Homo Sapiens Reorganizados que o senhor entende ser mais importante? E a ideia mais difícil de ter sido elaborada nesta obra? Poderia indicar um tema para a pesquisa? Não, o caso todo aí do reorganizado, a coisa mais séria é a gente entender o que é a Reordex. Se a pessoa começar a entender o que é a Reordex, tudo vai melhorando. O processo sério é a reorganização. Agora, uma coisa séria para a gente pensar nisso é a reorganização extrafísica com a reciclagem intrafísica ou humana, que uma corresponde à outra. Aí, no caso, seria uma interação, é um binômio, é uma díade, é também uma homologia. Então, o processo é estudar esse processo homológico. Isso aí é seríssimo. E uma hora eu quero trazer alguma coisa sobre homologia conscienciológica aqui para a turma, para dar uma geral nisso. Isso aí é um negócio mais profundo, é de técnica mais da norma culta, mas às vezes é o jeito de mostrar. Existem determinadas coisas muito importantes nesse assunto. Aqui eu posso até falar alguma coisa. Espera aí só um pouquinho que nós vamos atender você. Deixa eu fazer uma coisinha. Hein? Pois é, mas agora a minha homologia que eu quero falar, por exemplo, eu quero falar da homologia, por exemplo, da clareza pré-morte e a visita da saúde. Isso é homologia. Você sabe o que é clareza pré-morte? É um processo de vocês, é da psicologia. Sabe o que é isso? Isso tem no dicionário de vocês. Clareza pré-morte. Não foi eu que fiz essa expressão, não, isso existe.
O negócio tem. A clareza pré-morte é uma pessoa que está na fase de chegar lá no óbito, era lá pelas tantas, ela que estava com a cabeça alterada, tudo, ela fica super lúcida, às vezes fala tudo que tem que acontecer sobre o testamento, aquilo tudo, e depois ela vai embora. Não, a visita à saúde é outra coisa. A visita à saúde é isso, mas é como se fosse a saúde da pessoa que melhorou. Então todo mundo fica com esperança, daí a pouco ela morre quando ela ficou boa. Você está entendendo? Isso é outra coisa. Agora, a clareza pré-morte é processo de lucidez. Isso tudo é uma homologia, querendo ou não. Na questão aí é bem claro o processo. Então é importante nós clarearmos essas coisas. Eu talvez vou trazer alguma coisa para explicitar isso aí, Guilherme. Mas o que você queria falar? Eu tenho notado que a questão de detalhismo, tecnologia, tenho notado que essa técnica de viver evolutivamente se repete muito nos verbetes, né? Então a minha pergunta é o que mais pega na pessoa, qual é o no-board que evita a aplicação dessa técnica de viver evolutivamente? Seria uma teoria? É seguir a prioridade, a evolução, a cosmoética, a interassistencialidade, o parapsiquismo, tudo isso faz parte, é um contexto, vamos dizer, bem valioso, grande, amplo. Eu entendo que tudo faz parte do contexto, mas a pergunta é o que tranca que a pessoa consiga desenvolver... Não, por exemplo, só de começar a fazer a TENEPS, a pessoa abre as portas da evolução. Ela vai viver evolutivamente como ela não fazia antes, em vida nenhuma anterior. Pensa bem, tudo é tudo. Obrigado. Tudo é técnica. Agora, voltando ao caso da homologia, por exemplo, a codependência é uma homologia entre o amparador extrafísico e o tenepsista. A co-consciência entre a identidade extra e a consciência, o nome que ela tem, o Valdo e o nosso amigo. Você está entendendo? Zé. Agora, a co-liderança, por exemplo, também é a mesma coisa. O consciência terapeuta que trabalha com o outro, são dois que atendem a pessoa. Ou, se vocês quiserem, na CP2, na CP1, sempre tem duas pessoas. Você está entendendo? Isso tudo há um processo de homologia, no caso, muito sério. Então, isso a gente tem que também levar em consideração. É isso que eu estava falando lá no caso. Entende? O processo aí do convívio, da vivência. Agora, eu quero escrever sobre a homologia conscienciológica a partir desses fatos. Reunir uma série de fatos desses para a pessoa começar a pensar que há muita coisa que nós fazemos evolutivamente que a gente não faz sozinho. A dupla evolutiva em si já é uma homologia total. Pensa bem. É uma série disso aí. Eu estou relacionando para ver. São fatos, pessoas, condições, ideias. Entende? Vamos ver como é que fica, para clarear isso mais. Eu quero dizer para vocês que eu fiz o verbete essa noite. Demorei 3 horas até tabular. Ainda não acabei o verbete. Mas já tabulei tudo sobre a verdade impactante. Eu arranjei 20 verdades, depois tem 33 que é secundárias, e depois tem mais de 50 que teve um voto cada uma. Eu listei tudo. Agora, foi mais de 100 pessoas que deram opinião. Agora, umas mandaram 10, outras mandaram 20. Então, eu escolhi 20 e coloquei as 20 principais, na ordem de valor, né, da história. Agora, o curso intermissivo eu estou em primeiro lugar sempre. Eu também tinha falado, né, quando eu falo, não vale a pena ter boca de olho. Não dá certo. Mas eu tinha que falar, né? Como é que eu ia fazer? Valdo, esse tema da homologia conscienciológica, coisas homólogas, semelhantes a conscienciológica, é mais ou menos isso? As coisas que têm relação, né, um com o outro.
Amparador de função, por exemplo, para cérebro. Isso é homologia. Agora, é um monte que tem. Eu quero falar das principais, aquelas mais sérias. Por exemplo, essa aí que eu estou falando da psicologia, por modo geral, não sabe o que é isso, essa clareza. Agora, pega o dicionário, você vai ver que tem isso da psicologia. Por exemplo, a APA fala nisso. Eu vi como experiência de EQM, agora eu consultei aqui, essa clareza pré-morte aí. Está com o EQM que eu consultei na internet aqui, não sei se tem a ver com o EQM mesmo. Até um certo ponto tem que ter o processo de terminação da morte, o epílogo da vida humana, né? Tem sua razão, né? É o morrer. A fase do morrer é a turma da ressomatologia. Né? Fiz imersão no campus de Saquarema e percebi a necessidade de me posicionar no sentido da assistencialidade da TARES. Percebi que não posso perder tempo. Fiz um propósito até o final do ano que vem, em 2011, estar fazendo a TENEPS e a TARES, através da docência. Pergunto, além da vontade de se organizar, de trabalhar as energias, de se aproximar com os amparadores, pois já me foi informado que ele já está comigo, o que mais tenho que fazer para me qualificar de forma adequada? O problema é ter determinação, persistência, observar esse pensamento e ver como é que você faz para render mais, ter mais eficácia. De modo que se organize. Uma boa coisa, se você não tem um laptop, arranja um e coloca tudo nele, toda orientação para você. Inclusive, você pode colocar um calendário nos arquivos. Cada dia você tem separado do outro. Isso aí pode ajudar muito. Minha dúvida tem muita sincronicidade com o tema de hoje. Tenho um conhecido de outro país que eu identifiquei como sendo também do meu passado, de outra vida, que sempre trabalhou em gestão pública e educação. E agora quer deixar tudo para dar um passo retrógrado e trabalhar com bebidas, mais especificamente vinhos. Ele já me disse que certa vez trabalhou com uma equipe que eram todos espíritas. Eu veio recentemente a Foz, chegando até a conhecer o CEEC. Gostaria de fazê-lo refletir acerca dessa decisão. É possível que tenha curso intermissivo e esteja totalmente desviado? Olha, de qualquer maneira, você vai se dedicar a vinho, que seja em Portugal, ou na França, ou onde for, ele está andando para trás, né? Mexer no século XXI com vinho, não dá, né? Isso é de vomitar, é um vomitório danado, né? Qual seria a melhor maneira de abordar sobre inteligência evolutiva e multidimensionalidade? A melhor maneira é dizer, primeiro, o processo do dinheiro dele. Ele está entrando nisso, às vezes, por interesse econômico-financeiro. Então, dá uma dica para ele como é que ele pode ficar em melhor posição econômico-financeira sem os vinhos. Até que ponto posso ir sem ser estupro evolutivo? Olha, nesse caso não tem jeito de fazer estupro, não. Você pode ir em frente para valer, que não vai ter estupro nenhum. Com vinho pela frente, tem paciência. Numa postura anterior, o senhor disse que às vezes a sua FIEX fica com muitas consciências, as quais, na realidade, não tem nada a ver com o senhor. E que pertenceriam a outra FIEX que teria afinidade com outra pessoa. Sim, que às vezes eu posso receber de outras pessoas que sejam afins comigo. Mas se a afinidade e tais consciências são para outra pessoa, por que foram para a sua FIEX? Sabe lá se o cara dessomou? Não entendi. Poderia falar mais sobre esse assunto? O que é? A lógica da resposta. O que ele vai fazer com isso? Não é isso? Não, como diz o Mário, mandamos para o escambau. Não é isso? Existem muitos materiais na internet a respeito dos Illuminatis. Sim, isso aí é um rachoro danado. Seriam 13 famílias que detêm a economia dos principais países do mundo, que mantêm a população em total escravidão financeira, que vem proclamando a nova ordem mundial.
A intenção seria acabar com a maioria da população e manter somente as suas famílias no mundo em um futuro próximo. O senhor já ouviu falar disso? O que o senhor acha disso? Olha, eu acho tudo uma besteirada enorme. Manda tudo para aquele lugar, ou seja, manda estudar na holoteca. Sabe, é o jeito. Isso aí é uma classe de vida danada. Agora, ó, esse povo todo está cheio de mega assediador. É processo direto da baratosfera. Se você quer entrar e estudar, você vai estudar a baratosfera. Olha bem onde é que você entra. Outra coisa boa é estudar a máfia siciliana, é a mesma coisa. Mesmo estilo, mesmo jeito e tal, alto nível. Outra coisa, que é mais granfina, mas é a mesma condição, é estudar o Pentágono. É a mesma coisa. Né? Tudo é processo de, nós estávamos falando, homologia. É homólogos. Mas quem é que está aí com o microfone? Não tem mais ninguém com o microfone? Como é que nós estamos? Eu quero falar então aqui para vocês da taxologia. São as realidades ideológicas plenamente incompatíveis com os posicionamentos da consciência lúcida, segundo os princípios da conscienciologia. Então nós temos os achismos, que é a antipesquisologia. A pessoa acha, então ela não pesquisa. Ela já acha que ela já é doutora no assunto, já pesquisou, já sabe tudo. O antiparapsiquismo é a materiologia, a amaurose multidimensional, quer dizer, a amaurose, no caso, é o que nós chamamos de cegueira. Belicismo, os avamentidos nas guerras, o princípio de Talião. Talião, que é a lei de Talião, é o dente por dente, cabeça por cabeça, olho por olho, vida por vida. Isso é uma loucura total. Então, o belicismo é baseado nisso. Até um certo ponto é vingança, retaliação, tudo está aí dentro. O celibatarismo é a antifisiologia. É uma pessoa que vai contra o processo sexual. Então, cria o celibato. Esse celibato, por exemplo, pode ser a solteirona, pode ser o homem, o solteirão, e etc, etc, etc. Isso é uma loucura. É a gente da religião que entra nessa. Vai contra a função do próprio corpo. Não adianta nada, porque sexo é um processo instintivo que está aí, que faz parte do corpo. Se não houvesse sexo, não haveria continuação da espécie. Então é necessário. Agora, do jeito que tem fome, tem o sono, tem a sede, tem o sexo. Então, ir contra isso é bobagem. Agora, quem disse é o processo da, vamos dizer aí, da carolice, a pessoa carola, aquela que é beata, que ela admite aquilo tudo que aparece na frente dela, ela não raciocina, ela não pondera, ela não tem racionalidade, não há lógica nos processos dela. Ela é cega para examinar as coisas, ela vai no escuro. Ditaduras são as autocracias, são os totalitarismos. É o processo, por exemplo, tem as ditaduras agora eleitoreiras. Por exemplo, a ditadura lá da Venezuela feita pelo Chávez. Nada mais é. Ele é um militar, era um tenente-coronel, etc. E ele então faz eleições e faz assim, de vez em quando, o negócio tudo acaba com o processo da liberdade de imprensa, fecha a televisão, arranja só coisa a favor dele. Isso é uma ditadura mansa. Eles começaram a falar há pouco tempo que isso é uma ditaduranda. Quer dizer, uma besteira. É ditadura do mesmo jeito. Não existe esse troço de ditaduranda. Agora, a dele é ditadura eleitoreira, porque faz eleição. De vez em quando ele arranja um sufrágio para tapear a situação e mantê-lo no poder. E outra coisa, aquelas pessoas que são simpáticas a ele devem ter o mesmo pensamento de ditadura. O Lula até hoje não deu conta em nada. Como é que fica perante o Chávez? O Chávez e o Lula adoram o Fidel Castro, que é um ditador. Quem adora a ditadura é porque gosta de ditadura. Então vocês vejam, nós temos uma opção de brasileiros aí que bate palma para o Fidel Castro. Como é que fica? Valdo, no meu tempo a gente chamava de democratura. Né? É democratura. Agora, dogmatismo são as verdades absolutas. Os dogmas são os processos, por exemplo, das religiões, de determinadas seitas, e etc., por aí afora. A maioria é baseada em dogma. Então, a verdade absoluta, definitiva, difícil.
Lavagem subcerebrais, é o que acontece mais por aí afora. Máfias, as marginalidades, as ilicitudes, os processos aí dos delinquentes. Mitologia, as superstições, as idolatrias, os processos, os mitos em geral, é das coisas que mais tem aí na Terra. Eu mesmo falo que a pior coisa que tem hoje são as superstições das pessoas que são fanáticos religiosos. Racismo, o anti-universalismo, que é o processo da pessoa que exalta a própria raça, que ela é superior aos outros. Isso aí é uma loucura. Isso é o sectarismo, o facciosismo. Religiões, as seitas facciosas. Robotizações humanas, a Robex. As sacralizações, é fazer as coisas sagradas, uma coisa que é intocável, é o máximo, é superior a tudo. Isso é loucura, não existe isso. Aqui na Terra não tem nada sagrado, isso é uma besteirada danada. Agora, terrorismo é outra coisa também séria, das mais graves que nós temos atualmente na Terra. O que você queria? Você já viu uma comparação entre o Lula e o Fidel Castro, com os mesmos gestos? Não? Vou trazer para o seu recorte. É muito interessante. A pessoa observou que normalmente no discurso você usa um dedo assim, e os dois usam os dois dedos. Ah, é? Tem o mesmo óculos escuro, o mesmo chapéu, é homologia, não só que é patológica, de imitação. É muito interessante essa... eu ainda não disse, não. Você sabe, eu também não gosto de perder muito tempo com esses assuntos, não, porque são tão rebarbativos, tudo é repetido, né? É sempre a mesma coisa. Uma das coisas mais, assim, vamos dizer, monótonas que existem é a ditadura. Observe, fica tudo monótono, a criatividade desaparece. Mas pode falar. Um tempo atrás você comentou que o Transmentor havia falado com você da importância do dicionário analógico, né? Tem a ver com essa questão que você está estudando da homologia? Tem até certo ponto, mas é que a homologia é coisa antiga, está anotado, eu já escrevi sobre isso, até eu publiquei coisas sobre homologia. Eu estudei, uma certa época, muita homologia, devido ao processo da projeção. Que havia um grande projetor que estudou homologia na França. Então eu estive estudando muito ele, sabe como é que é? Uma temporada. E ele mesmo escreveu livros sobre homologia na ocasião. Isso aí é que me chamou muita atenção. Agora, ultimamente eu estou tentando mostrar determinados aspectos da homologia que geralmente é esquecido. Igual esse caso aí, por exemplo, sabe, da visita da saúde e outras coisas mais. Existem outras coisas assim, se de ver. Tem também uma homologia que é alguma coisa sobre da pessoa que não admite a vida sagrada de Jesus Cristo, que tem Jesus Cristo apenas como um homem. Aqui é o meu caso. Então, uma pessoa assim é um herege. Automaticamente pela igreja, a gente é herege e ao mesmo tempo se é aquilo. Isso é uma homologia, numa situação. O nome é um nome bem da igreja. Eu penso que no dicionário tem. Aqui não tem o dicionário do Aurélio, senão era o caso da gente olhar aí agora. Tem que procurar lá e ver. Não, o AIS também tem. Lá em cima tem não, teria que me dar aqui para eu ver que eu vou achar para vocês. Eu não guardo, essa palavra não é do meu dia a dia, porque é processo da igreja. Mas tem lá. Ela é dicionarizada. Agora, é bom porque ela tem isso. É aquela pessoa que não admite a sacralização ou a deificação de J. Cristo. E somos nós, né, os conscienciosos, não admitem uma coisa dessa. Deixa eu só dar uma lenda. Sovaldo, qual é a homologia nesse caso que você falou? Qual é a homologia nesse caso que você falou? A homologia que é essa pessoa. E o herege é a mesma coisa. Então uma coisa equivale à outra.
Deixa eu dar uma lida por aqui para me ver se tem isso por aqui. Eu acho que o Einstein, sabe? Achei. Homociolita. É esse que essa palavra, isso aí não me interessa muito. Aqui, ó. Eu vou ler para vocês. Relativo a o indivíduo considerado herege por negar a divindade de J. Cristo e considerado apenas homem. Homociolita. Tá certo? Isso aí também é na cara. Homociolita. Isso não é do meu dia a dia, por isso que é que eu não quero guardar essa palavra, não me interessa. Agora, eu sabia que tinha por aí, porque, afinal de contas, eu já estudei essas coisas todas, essas loucuras todas do povo. Agora, veja bem, o cara é considerado herege, nesse caso, você sabe que ele é excomungado. Então, ele vai para o inferno. É uma maldição que a Igreja Católica lança em cima da gente. E eu já recebi isso com muita honra. Homociolita. Agora eles arranjam um nome bonito, né? A igreja é cheia dessas coisas. Então o herege e o homociolita, no caso, é a mesma coisa. Um depende do outro. Está claro? Esse aí eu posso colocar na minha listagem. Hã? Deixa eu colocar aqui. Homociolita. Sai dessa. Olha, homociolita é com C e herege é com G, tá certo? Viu? Homociolita é com C e herege é com G. Viu? Não dá para saber. Suvaldo. Pode falar. Então, nessa listagem da taxologia, eu estava estudando sobre o antiparapsiquismo e eu tinha colocado praticamente todos esses itens aqui, só excluindo o 3, o 6, o 9 e o 15, eu não tinha colocado na minha listagem. Mas todos os outros eu tinha colocado como itens do antiparapsiquismo. Eu posso dizer que são também? Pode, até um certo ponto, se você levar a coisa assim, em uma apreciação mais ampla, pode ser uma abordagem cosmofisiológica, pode ser, sabe? No caso aí é o senso grandão, e não o senso lato, né? Mas um grande. É possível. Tá, entendi. É por aí. Quem é mais que está aí com o microfone? Mais alguém? Está todo mundo sabendo o que é mega irreconciliabilidade. Eu acho que o povo todo já está doutor no assunto. Essa que ela já vem com essas ideias aqui, ela já vem achando que é inconciliável para ela, seria um sinal de curso intermissivo, né? Nós seríamos os grandes indicadores, né? É o processo da paragenética, é a ortografia da pessoa. Se a pessoa olhar aqui, ela já vem naturalmente contra. Isso que categorizou essa consciência a participar do curso intermissivo. Ah, é o contrário, não é o curso intermissivo que fez. É ela, por ela ser assim, que ela entrou no curso intermissivo. É mais profunda, é mais profunda. Mais sério. Concordo. Muito bravo isso, né? Seria bom você estudar por que é que eu participei do curso intermissivo. Qual é o trafor que eu tenho? Um traforinho, mas deve ter uma coisa séria, ou traforão, eu não sei bem, né? Tem que examinar.
Valdo, aqui no antiparapsiquismo da taxonologia, eu queria que se aprofundasse a matriologia como uma coisa do antiparapsiquismo. Uma pessoa só fica vendo o processo da matéria. É aquilo que eu chamo de eletronáutica. Eles veem muito o elétron, o fisicalismo, o reducionismo de tudo à matéria. Isso é necessário, é totalmente antípoda. É a outra extremo perante o parapsiquismo. Então, não tem coisa mais antiparapsiquista da matéria do que o materialismo. Não é o ateísmo, não é o agnosticismo, é o materialismo. Eu tive um lapso aqui que eu li materiologia. Ah, você teve um lapso. Então pega a caneta. Materiologia. Se bem que a materiologia também pode ter até relação. Eu tenho um lapso. O processo é pegar a caneta. Um lapso. Como dizia antigamente, pegar a caneta tinteiro. Não é isso? Você teria alguma dica de como a gente tentar descobrir qual foi esse trafó que levou para o curso permissivo? Eu penso que é aquele que tem trazido para a pessoa maior esclarecimento, maior iluminação do ponto de vista evolutivo. O que é que tem trazido mais? Sabe saber isso? O que é que está esclarecendo mais a si mesmo, a si mesma, dentro da vida comum aí? Esse deve ser o traço que deve ter pego. Olha o esclarecimento. Agora, estuda isso principalmente no período em que a pessoa teve contato com a Conscienciologia. Os 2 primeiros anos, por exemplo, desse contato. O que é que levou? O que é que chamou a atenção? Geralmente tem uma pessoa, tem uma ideia e tem uma circunstância. Qual é aquela circunstância? Qual é aquela injunção? Aquela condição humana? Aquele, vamos dizer, contexto do cenário dramático da vida. O que é que foi feito? Quando você fala assim, tem uma pessoa, a pessoa que te deu a informação. O que é que fez você chegar e ver que havia Conscienciologia? O que foi? Alguém que informou? Foi meu pai. Meu pai foi quem chegou primeiro e fez o curso. Foi a minha tia. Assunto. É aí que teria que estudar. Entendi. Esse é o fio de meada. Se você começar a puxar esse fio, você vai chegar à conclusão da sua raiz. Geralmente é essa raiz que atrai mais fisicamente os fatos da renovação. A reciclagem vem através disso. Agora, quando a coisa é complexa, porque é o modo da pessoa pensar, sentir, raciocinar, reagir, entende? Falar, comunicar, a pessoa mesmo tem que estudar, é difícil de dizer isso. Outra coisa, isso varia infinito, devido às experiências de cada um, pessoais que são diferentes. Então tem que pensar, né? Ô, Val. Fala mais alto. Abre a voz. Abre a voz das estradas. É o momento quando o assediador só fala assim, né, trazido para assistência. Os amparadores assim, ele passou para o nosso lado, então é esse momento, então? Não, ele passa aí. Esse momento é um momento assistencial, mas não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de qualquer um de nós, a hora que percebeu a existência da Conscienciologia. Qual foi o fator desencadeante, o gatilho, o detonador desse processo? Para mim, no meu caso, foi assim, é a verdade. Eu queria, vamos dizer assim, uma verdade... Não, verdade de quê? Não, de quê? Não a verdade... Verdade é uma coisa muito indefinida, é muito generalizada, não dá. Tem que ver o quê. Meu negócio é sempre o quê. No meu caso, foi o processo também da descrença, né? Pois é, mas olha bem o quê. Sempre tem um motivo. É só observar. Tem um fator desencadeante. É inevitável, sempre tem.
O senhor já viu o relato da entrevista do Robert Monroe com o senhor mais evoluído do planeta? O senhor também conheceu aquela consciência altamente evoluída? Ele era um serenão? Olha, lá o Robert, ele não tinha conhecimento dos processos do curso intermissivo. Ele, por exemplo, ele tem os processos de assédio lá do livro dele, ele nem sabe disso direito. Tem o assediador, ele nem chegou a identificar direito o assediador. Ele era do métier. Ele fez o que ele pôde, coitado, mas ele agora deve estar sabendo muito disso. Pois é, a filha dele esteve aqui e gostou demais do laboratório, que ela nunca tinha pensado uma coisa dessa. Gostaria que o senhor falasse sobre o caso de um adulto evolutivo em que há disparidade na questão intelectual. Um tem muitos conhecimentos escolares e o outro é mais assistencial. Isso seria problema para quem tem curso intermissivo? Uso eu ver quando estou com a pessoa e motivo a desenvolver o seu potencial. Não, o problema todo é o seguinte: o intelectual tem que entrar na assistencialidade, a pessoa da assistencialidade tem que entrar na intelectualidade. Os dois têm que encontrar no meio e fazer força em conjunto. A dupla evolutiva existe para um ajudar o outro. De modo que é por aí mesmo, está tudo certo. Isso aí até é bom, um ajuda o outro. As diferenças, é aquele negócio francês. Vive la différence. Quer dizer, muito bom a diferença. Um ajuda o outro. É positivo. Ainda não ficou claro. Você falou assim, geralmente tem uma pessoa, uma ideia e uma circunstância. A condição humana. Então, o que é mais fácil para tentar avaliar? Você começa a levantar tudo que aconteceu? A pessoa que foi, que te indicou... Não, é porque eu também geralmente não. Caminho. Os fatores aí são mais singelos. Porque está começando. A complexificação, ela aparece mais tarde. Nesse período, tudo é mais singelo, mais simplão. Olha bem o que foi. Por exemplo, começa a recordar o que aconteceu com seu pai. Depois disso, o que foi? Foi alguma leitura? Você foi a algum lugar? Você conversou com alguém? O que desencadeou o processo? O que é que fez você ir para casa pensando? É esse que é o caminho. Todo mundo é de um jeito, cada um é de uma maneira. Pode falar, o chefe. Primeiro turno, daí depois, o João no dia seguinte, foi segunda-feira, ele comentou que ele sentiu que deu uma aliviada, isso fisicamente, que depois do segundo turno. Muita gente sentiu isso, que deu que aliviou, parece que tirou metade das nuvens pesadas que estavam sobre o país. No segundo turno, quando foi continuando, a sensação que a gente teve é que a coisa estava limpando. E mesmo assim, não conseguimos ultrapassar essa fase. Porque muita gente também não admite muito essa eleição, né? Tem muita gente que coloca restrições ao tipo de eleição que está sendo feita. Porque as urnas eletrônicas, elas são fáceis de tapear. Eu não confio nas eleições feitas no Brasil. Mas não é só isso. Outra coisa, os americanos também não confiam. É tanto que eles não querem a urna eletrônica do Brasil. E o Brasil faz um cartaz enorme dessas urnas. Eu já me desconfio delas inteiramente. Sim, mas não. Porque o número que você muda, você ganha 1 milhão aí, uma hora para outra. Um número. Mas mesmo assim, por exemplo, Lula, ele extrapolou em todos os sentidos. Ninguém tomou providência nenhuma. Ninguém deu contra. Até dinheiro entrou nisso aí. Não existe justiça. Porque ele já comprou esse povo todo, inclusive o Poder Judiciário. Esse é o caminho. É a mesma coisa que o nosso amigo, o grande amigo seu, Chaves, está fazendo na Venezuela. Se ele é meu, ele é seu também. Tá certo? Não, mas é o seguinte, por exemplo, Lula, praticamente ele estava seria impedido pela primeira eleição, porque ele é sabido que ele foi comprado, muita coisa, que foi contravenções de tudo que é maneira, ele teria que decidir. Agora, outra coisa, você viu que só agora estão fazendo o julgamento lá do Daniel, que foi morto lá, Jundiaí, Campinas,
Bom, estou ressuscitando Foi toda só hora. agora que estão entrando nisso. Isso é um A cadáver Gabriela que não não consegue faz enterrar. nada que mexa na autobiografia dele. Então o processo do caças francês não foi resolvido, o problema do cara lá, o assassino italiano não foi resolvido. Mas disse que vai. Pois é, né? Deixou tudo para o fim da história e tal. Agora, a eleição ninguém fez nada. É que agora, essa É uma semana... vergonha. Sim. Rocha, E agora, essa Gonçalves. semana, eles liberaram o dossiê da Dilma depois das eleições, né? Pois é. Aquele da Não, mas ditadura. deve ser um dossiê todo manobrado, estudadinho. Sim, mas agora eles liberaram. No mínimo, ele foi mascarado, alguma coisa, né? Porque agora ele apareceu, né? Então, tudo está Agora não assim. adianta. A Dilma é só ver as fotos dela antigas que a gente vê como é que é. Olha a foto dela. Olha a foto dela e vê os artistas que trabalham nas guerrilhas dos filmes americanos. É a mesma coisa. A cara dela, o jeito. Pela foto você vê a pessoa. Sim, mas a minha pergunta é, realmente nós vamos estar sujeitos a passar mais 4 anos nessas condições? Bom, eu ainda disse, ela ganhou, mas não passou ainda. Existe uma coisa com a Dilma. Ela vai ter 2 problemas sérios. O primeiro com o Lula. Porque ela que está acostumada a mandar, porque ela é mais autoritária do que todo esse povo que está aí no PT. Então, como é que vai ser perante o Lula? Amanhã ela quer fazer uma coisa, vai dar com os burros na água. Esse negócio vai ter uma antipatia. E outra coisa, o PT, a hora do PT, que acha que está por cima, agora tem o Zé Dirceu, o Palocci, esse povo todo que está lá em cima. Está todo mundo do volta. O genuíno, está todo genuinamente PT. Como é que fica essa situação? Isso aí vai criar problema. Ou eles admitem a coisa e ela segue, ou senão vai implodir. A gente tem que esperar isso. Uma outra coisa, ela não usa meias palavras políticas. Isso até certo ponto é muito bom. Mas, por outro lado, é terrível, porque ela vai cobrar desse povo todo. O PT não está acostumado com isso. Pois é, ela é do PT, agora ela vai entrar com o PT. Como é que fica? Então, isso aí é uma coisa que nós vamos ver até o ano que vem. No fim do ano que vem, a gente vai ter uma ideia. Quem é que cedeu? Se foi ela ou se foi eles? Alguém vai ter que ceder nessa história. Agora, junto com isso, o Brasil, você sabe, aqui, quando o Lula entrou, até um posto, se fosse eleito presidente, ia sair bem, porque o processo, ele está tirando, vamos dizer, tirando as vantagens do processo, que o Brasil já está num nível disso. É a própria população, essa situação toda. A Dilma vai entrar na mesma onda positiva da situação. Agora, só tem uma coisa. Esse assistencialismo que estão fazendo para o povão, isso aí está tirando determinados tipos de funções. Tem funcionária, por exemplo, empregada, certas coisas, que não quer saber de mais nada. Ela vai para casa porque ela recebe a bolsa em casa, não precisa daquilo. Vai chegar um ponto que isso vai afetar o processo da população. Isso, tem gente que já está estudando isso, que daqui 10 anos isso vai ser um problema na mão da presidente. Como é que vai ser esse caso aí? Entende? Porque o povo está ficando cada vez mais folgado. É igual o Lula, que não lê, que não faz nada. A mesma coisa, o povo é do mesmo jeito. Quer ficar na folga, dois salientes, sobre água fresca. E outra coisa, uma redezinha, né? Vamos dizer, caldo de cana ou água de coco. Água de coco. Valdo. Ele gosta de água, aquela água que sai da cana. Por isso que era bom o projeto do Bolsa Escola, né? Que vinculava o estudo para a família receber o estudo das crianças, né? Do Cristóvão Buarque. Depois é que eles alteraram aí para o Bolsa Escola. Alteraram tudo para fazer a manipulação do povo do ponto de vista da politicagem. A situação toda está aí. Vamos ver o que vai dar. Mas, professor Daldo, eu tenho colocado energia e abençoado muito a presidente. Afinal de contas, ela é presidente de nós todos. Agora vamos ver se ela acerta, quem sabe.
Quem sabe a esperança é a última que dessoma. Mas o que eu acho mais decepcionante é que o Brasil é considerado o segundo país onde o povo é mais desligado. Por exemplo, eles acham normal furtar pequenas coisas de uma loja. Mas você que é alemão, É decepcionante. eu só quero te lembrar uma coisa. O nosso amigo Hitler, presta atenção, ele tinha a mesma situação do Lula, só que tem que era mais. Ele chegou a 85% de palma do povo. O Lula chegou a 82%. Agora deu o que deu. Na época que ele foi subindo, ninguém deu valor para isso. Olha o que aconteceu com o nazismo depois. Isso começou em 1933. Então eu pergunto a você, nós estamos vivendo no Brasil em 2010, 2011, aquilo que a Alemanha estava vivendo em 1933? Mas que é preocupante, É preocupante, é pensar que essas hipóteses estão tudo ali. Então, o governo, que é muito aplaudido desse jeito, alguém está sendo tapeado em alto nível. Aqui não tem serenão. Muita coisa. É incrível que todos eles são falantes. O Hitler é falante, o Lula é falante. Então vamos ver o que vai dar. Baldo. Entende? Baldo. Vamos ver. Aqui não tem nenhum. Já passaram por cima disso. É muito comum os países, quando começam a ter economia como força, eles utilizarem essa questão da ideologia, né? Então os Estados Unidos usou muito Hollywood, né, desenho animado e tudo mais, que você conquista o domínio, o poder, né? Não só pela economia, que a economia já entrou na onda, agora eles partem pela captação de cabeças, né? E parece que o Brasil, o PT está seguindo essa linha, porque conquistou a economia hoje tem essa força, junto com o processo da história, né, da moeda, do real, e agora eles estão partindo para um processo de domínio ideológico, através dessa cultura de cortar as cabeças críticas, de cooptar as pessoas para o poder. Então, é uma tática usada, né, para dominar. Mas é nazismo. Ditadura. Saiu, mas é mais uma louvação. Eles querem colocar isso na escola, para os alunos saberem a origem do Lula, coisa assim. Como é que é? É idolatria pura. Vamos ver o que dá, né? A coisa está ficando cada vez Agora, mais. mandar também um filme dele, né, para Hollywood. Era isso que eu ia falar. Só que ele não foi o mais votado foi o Nosso Lar. Sei, mas eles mandam, né? É uma ditadura. Paulo, eles tiveram a cara de pau de falar que a comissão que escolheu de maneira isenta. Não, ele não foi feita comissão pela internet, fizeram escolha. Eles não consideraram. Não, falaram que veio gente de Hollywood, inclusive, para participar, para ver qual que era o... Não, uma piada. Tem de tudo. Professor, vamos ver o que acontece. Eu estou ficando um pouco mineiro, estou muito desconfiada. A hora que acabar aqui, eu quero falar uma coisinha com você, viu? Da boca para o ouvido, sem nenhuma grampeação. Você sabe que atualmente a grampeação, por exemplo, nossa aqui, ela é feita lá na rua, né? Ela não é feita na casa da gente. Eles fazem nos postes da rua e grampeiam a casa da pessoa. De modo que vocês todos estão grampeados atualmente no Brasil. Mas o nível de grampeação no Brasil parece estar chegando a 75%. É mais. Daquilo que eles interessam. Vocês sabiam que, na época que José Dirceu foi chefe da Casa Civil, eles implantaram um sistema ali no Civão que eles podem escutar qualquer conversa telefônica e gravar qualquer um. Eu não uso celular. Mas olha, o que mais que tem sobre a mega irreconciliabilidade? Professor Valdo, aqui, ó, no B aqui embaixo. Aqui, professor. Eu queria, assim, só clarear uma questão que foi levantada da pessoa que chega na Conscienciologia, para ela observar os trafores dela, né, o que levou ali, que desencadeou. Então, surgiu aqui uma questão, seria
esse fator desencadeante, esse trafor, teria uma relação direta com a principal especialidade da pessoa, a linha de desenvolvimento dela? Não, sempre tem, né? É lógico. Porque tem uma lógica, assim, a ProEx, você pega o seu megatrafor para combater o seu megatrafar. Então, o que desencadeia ali, muitas vezes no curso intermissivo, o megatrafor seria aquilo, a especialidade que a pessoa domina mais, né? Para combater o megatrafar, que seria aquilo que ela domina menos. Então, mas assim, a gente poderia... O problema é ver qual é esse módulo. Você está entendendo? Essa ideia, esse conceito, esse construto, aquela coisa básica. Tem alguma coisa positiva atrás disso. Foi uma condição positiva que levou a pessoa a ser aceita no curso intermissivo. Então, isso aí que seria bom a pessoa identificar, sempre vai ajudar todo mundo, e principalmente a ela, ajudar muito. Professor, vocês estão fazendo propaganda da Dell? Aí, todos três são Dell. Aqui. Que eles estão tirando fotografia, é isso? Professor, aqui é a Rosa. Foi de caso pensado? Sobre a mega irreconciliabilidade. Ela é condição... Então, o microfone está sem som. A condição sine qua non para eu chegar ao curso intermissivo, né? Porque devido a essa incompatibilidade, se tornou um ponto de saturação do modus vivendi anterior, ou do grupo, ou dele mesmo, em antagonismo ao grupo, que ele chega ao curso intermissivo, não é isso? Então, o curso intermissivo é dessa minoria que se rebela quanto ao modus vivendi anterior, não é isso? Então, por isso que, por exemplo, tem uma ideologia anterior. Saber o quê? Qual construto? Qual ideia? Qual conceito? Eram muitas as ideologias, né? Agora, você tem que lembrar que no início, quando a pessoa está chegando, ela ainda não tem assim uma ideia caprichada do jeito que tem hoje, de ver a racionalidade do processo, ver a linearidade pensando. Então a pessoa tem dificuldade de identificar o que é isso. Pois é, por exemplo, você já tinha a ideia do espiritismo, mas anterior ao espiritismo você já tinha a ideia da Conscienciologia. Já, há muito tempo. Então, agora, o meu processo era retrocognitivo puro. Aos 14 anos eu já tinha ideia da história toda. É como se tivesse o curso intermissivo na ponta da língua. Então, só queria fazer essa aplicação, essa aplicabilidade no espiritismo. Não foi possível. Então, só se foi, digamos, foi incompatível com as suas ideias trazidas. Allan Kardec, as coisas todas, para ver o que dava. Para ver também o alcance daquilo, como é que era. Entende? E o espiritismo, ele me ajudou na questão do meu desenvolvimento também nesse corpo. Dos processos parapsíquicos, assistência, etc. Tal. Porque no espiritismo, naquela ocasião, eu estava dando toque, o máximo que havia. Não tinha coisa melhor do que isso. Uns mais avançados em certas ideias, mas em compensação era mais atrasado em outras. Por exemplo, a teosofia. Mas não resolvia. Então o processo era ultrapassar aquilo. Era fazer a maxicidência daquela condição. Então. Foi por isso que eu quis estudar tudo o espiritismo para ficar livre dele. É aquilo que eu falo. Você quer combater uma ideia, você tem que saber mais os detalhes da estrutura do corpus daquele conhecimento do que aquelas pessoas que a defendem. Então, para se chegar a isso, há um nível de saturação que já é incompatível onde você está, né? Então, aí, é nessa seleção que se vai ao curso intermissivo. E no caso nosso, talvez nós não tivéssemos ideias sobre a Conscienciologia, mas já o espiritismo já não nos satisfazia mais também.
Tanto que nós fomos dissidentes, né? É isso. Agora, o que é interessante é que tem muita gente na Conscienciologia que nunca teve nada a ver com o Espiritismo. Pois é, então. Então, esses aí é que precisa estudar ainda mais para ver qual foi o nódulo inicial, qual foi o fator desencadeante. Isso aí é interessante, para ver. Estuda a autobiografia da pessoa. Vai cair naquela questão inata, né? Que já vem no construto de diversas vidas, né? O conhecimento básico, todo ele é inato. Pois é, mas o senhor coloca aqui na exemplologia, duas colocações, inata e adquirida. Quer dizer, esse inato, logicamente, que ele vem de uma série de... Ele vem adquirido, né? Pensa bem, eu nunca olhei para vocês do jeito que vocês estão hoje. Por quê? Nas vidas anteriores vocês tinham outros corpos. Então, o próprio visual é outro. Nenhum de vocês é igual que vocês eram nas vidas anteriores. Quando eu conheci. Porque vocês não ficam pensando que eu não conheci, porque eu conheci todos vocês. O pior, vocês me conheceram. Isso é que é o pior, porque eu vivo muito tempo comigo. Então, alguma coisa em comum nós temos em relação ao Senhor. Em relação a uma ideologia anterior. Que ideologia foi essa? Todos nós. Que ideologia foi essa que nós nos saturamos e tivemos o ingresso no curso intermissivo? Alguns ainda não têm determinados traços que eu tenho, que eu não sei se são bons ou se são maus. Um deles, por exemplo, é essa minha condição de consciência cobaia. Tem alguns aqui que relutam em ser consciência cobaia. Então ainda não tem ainda comigo isso aí. Esse traço não está igual. Um outro traço. Eu sou um cara que sempre escrevi muito. Artigo, livro, verbete e agora enciclopédia para valer. Tem alguns aqui que relutam em fazer isso. Então ainda não tem traço igual ao meu. Então você pensa bem, tem umas coisas que é bom eu até falar, né? Como é que a gente é, mas não. Me inclua fora dessa, porque eu não estou nisso. Por exemplo, no meu caso eu não aceito nada muito pronto. Eu sempre argumento muito, acho que no extrafísico eu argumentava muito. Talvez foi assim um dos critérios. Então, você é uma refutadora. Tá certo? Então você é a grande dialética. É por isso que você está aí perto do chefe. Ele também é da dialética. Os afins se atraem. Quer dizer, a turma socrática está se reunindo. Tá bom, professor, eu vou estudar um pouco. Obrigada. Da atualidade. Não são pós-socráticos. Professor, você está usando a expressão errada. Pós-socráticos. Letra B aqui no seu lado direito. Lado direito aqui, professor. O senhor já falou que alguns de nós aqui ou já lhe matamos ou ajudamos a lhe matar, e o senhor está assistindo a gente aqui agora. Então existe essa, não sei se responsabilidade grupal, né, ali na teoria, né, a teoria da inseparabilidade grupo kármica, e são os nossos trafores que nos levaram para o intermissivo, né? Foi visto uma potencialidade, a gente foi resgatado, ok. Então, mesmo havendo essa incompatibilidade, né, a gente continua vinculado ao grupo, mesmo que a dissidência tenha sido política. É porque o percentual básico, vamos dizer, 51%, esse está todo mundo igual. Há um consenso. Certo. É como se fosse unanimidade. Então, há uma, vamos dizer, uniformidade por cima, em alto nível, nivelando por cima. Em algum momento a gente vai ser ferramenta para alavancar o processo evolutivo dessas outras consciências, para ajudar. Ok. Não caberia aqui o binômio, porque não tem aqui na binomiologia o binômio admiração e discordância? Pode colocar esse binômio. Aí é com a Rosa. Ele está achando que você não pode pôr o binômio admiração e discordância. Pode colocar isso. Uma outra questão ali na psicologia. O binômio, a admiração e discordância, uma pessoa colocou como sendo uma ideia impactante da conscienciologia. Mas foi só um, esse aí está na relação de um só. Eu achei que foi engraçado o binômio. Foi muito binômio colocar lá. A outra questão, professor, na psicologia, inserir ali também os ortopensenes e a ortopensenidade.
A ortopensanidade, sim, mas eu já falei que se você for colocar um monte de coisa, a ortopensanidade entra em todos os verbetes, a maioria deles. Esse é o caminho que nós precisamos. Aí é um problema, vamos ver o que a deusa Minerva acha. Entende que ela vai ver lá o que ela faz. Mas então, ó, está no seu horário, né, mais ou menos. Você está 10 minutos antecipada hoje. É 1h59, ela geralmente é 2h10. Então, eu vou fazer 2 perguntas. Puxa, muita coisa. Professor, como se dá o convívio com essas consciências com as quais se tem essa mega irreconciliabilidade? Porque são consciências que de alguma forma se tem um vínculo, um afeto, houve uma relação estreita. Em algum momento está se tendo uma dissidência, uma ideológica. Como é que, além do binômio, admiração, discordância... A pessoa sempre tem isso, né? Uma vivência, que as coisas foram tudo bem, agora chegou num certo ponto devido ao poder, quase sempre ao poder. Esse poder, então, fez o desvio, deu o cisma, houve a partilha do processo, a encruzilhada da mudança. Isso aí é inevitável. Agora, quase sempre é poder. Agora, poder, você sabe, ele tem muitas naturezas e manifestações diferentes. Você que já estudou muito essas coisas de poder, você sabe. Então, é aí que se ver especificamente, no seu caso, o que foi com a pessoa, o que foi. O senhor pode falar um pouco a respeito da vaidade intelectual enquanto sendo esse poder que separa? O problema todo é o seguinte, quando a pessoa começa a estudar o poder em si, ela leva o processo para a intelectualidade. Porque se ela ficar apenas na emoção e no instinto, a tendência dela é continuar manipulando consciência. A hora que ela se liberta da manipulação interconsciencial e ela começa a pensar na interassistencialidade, o poder diminui, a condição dela diminui. Ela aumenta então o poder, mas de uma maneira multidimensional, de uma maneira energética, interassistencial. Ela caminha para aquilo que eu chamo aqui, que é a mini peça do Marx-Mecanismo. Então pensa nisso. Na hora que a pessoa está lá, junto com a outra, e ela viu que a outra se desviou, e ela continua exaltada na manipulação pelo poder, e ela já viu aqui a perspectiva de fazer a interassistencialidade na condição de mini peça, a coisa muda de figura, a antipodia fica muito grande. A separação é praticamente inevitável. Agora, essa separação começa, em primeiro lugar, por parte da pessoa que vai fazer o curso intermissivo, é do ponto de vista intelectual, é mental somático. E de parte daquela pessoa que ela está entrando em atrito, é do ponto de vista psicossomático, emocional e instintual. Isso é regra. De modo que tudo vocês pensarem, vocês têm que pensar que esse módulo, ou essa ideia, essa modalidade, esse posicionamento, esse princípio a que você se defendeu para abrir as portas do curso intermissivo, ele é mental somático, ele é de discernimento, ele é de racionalidade, ele é lógico. Então, a tendência disso é ele ser também super cosmoético. Então, com isso, fica mais fácil vocês pesquisar e identificar o que é. Agora, depois disso, quando a pessoa vê essa condição, ela começa a ver em torno dela muita gente do lado de lá. Você está entendendo? Noutra condição. E ela tem que saber conviver com isso, devido à fraternidade. Ela não vai brigar com meio mundo por causa da condição que ela descobriu. Essa descoberta do processo de equilíbrio e de harmonia íntima, que é uma verdadeira mega euforização mental somática, ela não tem isso para se resguardar, ou se retirar, ou ser eremita, cenobita, se esconder numa caverna e não ter contato com os outros. Pelo contrário, é aí que ela vai ter vida pública. É aí que ela vai abrir o jogo. É o meu caso, por exemplo, minha vida toda foi isso.
E nos momentos que tem esses reencontros aí é onde que eu vejo que a tendência é essa emoção do passado, do vínculo, ela deixar obnubilada a racionalidade. Então, é por isso que eu perguntei, né, como manter esse convívio, esse exemplarismo, sem se deixar afetar ao ponto de perder essa lucidez, né? É por aí. Para mim é isso. Você está entendendo? Professor. Qual a outra pergunta? Eu queria entender da exemplologia, quais são os indicadores para a gente saber se é inato ou adquirido? Porque um é da paragenética e o outro é proveniente da evolução recente. Como é que eu rastreio se ele é da paragenética ou da evolução recente? A primeira coisa é ver se é da paragenética, aconteceu antes de você chegar à conscienciologia. Se ele é adquirido depois que você chegou. Principalmente no processo da caracterização do seu posicionamento. Isso aí só já te alivia, já clareia, já dá uma indicação. Sim. Entende? Pode apontar muito o caminho pela frente, novos rumos. A coisa muda. Entende? Ok. Agora, isso que eu falei aqui, a inata e a adquirida é muito bem em cima do lance. Isso aí ajuda muito. Vale a pena pensar. Valdo, aqui. Pela lógica, essa irreconciliabilidade, ela é contínua, ela vai continuar. E muita coisa que agora nós fazemos vai ser irreconciliável futuramente. Você pode dar uma analisada nisso? Inevitavelmente vai ter que ser feito. Agora, o problema nosso inteligente é isso, do seu ponto de vista, está tudo pacífico, que você quer fazer a paz universal, cósmica. Agora, os outros é que são os problemas com eles. Eles ainda não querem a reconciliação. Então, o processo é deixar para lá. Mas esse contínuo na evolução, não sei. É contínuo, mas veja, mas a pessoa tem que ter iniciativa própria, ela que tem que fazer a força de dar um jeito nisso, de mudar. Mas talvez não está dentro também de cada pessoa. A pessoa tem muita coisa que tem que mudar. É isso que eu estou falando. Fazer recém, etc. Blá, 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 porque dá a impressão, se você já viu o alcance disso, que já quer mudar, tudo bem. Do seu lado, mas da outra pessoa não. O problema é esse. Como é que fica a outra? Agora, tem muita coisa que é irreconciliável, que está na gente, a gente ainda não dominou. Aquilo continua. Aí agora é o nosso. Você, a sua responsabilidade é maior, porque você está sabendo das coisas. Então o problema nosso é maior. Por isso que eu estou dando essa dica de vocês examinar qual foi o fator desencadeante. Eu posso ter feito o curso intermissivo com minha irmã? Sim, qual o problema? Tem aulas práticas de energias no curso intermissivo? Até um certo ponto tem. Mas lá não é a mesma coisa, porque a pessoa lá ela está com a energia do psicossoma, é o mínimo. Ela não tem o corpo humano e nem tem o energossoma que ela vai ter aqui. Então não é a mesma coisa. Uma pessoa que está chegando lá e ela é jejum, ela é inexperiente, ela não tem um jogo de cintura de fazer a energia do mental soma do jeito que precisava. Muitos de vocês vão ter isso agora na próxima intermissão. E antes vocês não tinham ainda o jogo de cintura. Não tinha experiência, não eram veteranos. Precisa ter a vivência do processo. Traquejo. Vocês agora vão ter traquejo. Todo mundo está fazendo aí a internet durante muitos anos. Já pensou como é que isso vai ajudar? Muita gente. Agora, o que vai ser bom, que vocês vão ver o seguinte, isso aconteceu com o Zé, sabe? Aquele cara que eu falo para você, o Zé, aconteceu com ele. Quando ele começou a ficar muito tempo sem ressomar, ele começou a fazer lembrança das vidas anteriores e vendo o nível que ele via os deslizes, as tolices, as infantilidades, as reações erradas dele de vidas anteriores. Entende? Então ele começou a ver tudo aquilo. E por que que é? Então eu quis, por exemplo, examinar na ocasião quais foram as causas. O que é que me levou a fazer aquilo? Agora, com isso, ficava tudo claro. Então eu comecei a limpar todas as coisas do passado a partir disso.
Por isso que é que eu vim, nunca sofri com dúvidas, tiratemas, conflitos grandes, angústia, amargura. Nunca tive isso. Está entendendo? E outra coisa, eu não podia mostrar que eu era assim. Isso aí ia criar um problema. Então, em alguns lugares, dentro até do movimento espírita, você mostrar se você estava bom demais, é um problema. Tem que mostrar, não, meu filho, é a vida, não sei o quê. Então. Eu não entendi o quê. O senhor começou a ver os desvios de Zéfiro enquanto era Zéfiro ou depois aqui? Não, quando eu era pessoa humana. Você está entendendo? Conheci. Então eu fui vendo o que é que teve de desvio, o que é que acarretou mais engano, efeitos negativos para mim, que me deu mais problema. Entende? Sim, mas... Então eu fui vendo, mas com detalhes, passando 20 anos com pente fino. Mas, assim, nessa vida, fazendo análise do Zéfiro ou na vida do Zéfiro? Quando eu era Zéfiro. Na vida do Zéfiro. Agora, quando você falou assim, começou a ver as causas e eliminar, ainda lá na vida do Zéfiro, então. Agora, quando eu vim para cá, eu já estava muito vacinado, tranquilo. Eu nunca fui afadigado com essas coisas. O senhor estava zefirado já. Hein? Ela está falando que o senhor já estava zefirado. Zefirado, estava totalmente zefirado. Entendeu? A coisa é diferente. É a vida. Aqui o senhor comenta na taxologia, né? Na questão assim, muitas vezes a gente retorna e percebe que religião, nem pensar, né? Drogas, nem pensar. Então existem algumas coisas que são instintivas e que são principais para cada um. São. Nessa lei intrafísica. E desde criança você já tem essa convicção de que isso nem pensar, né? Tem uma certa antipodia, para não falar que é antipatia ou ojeriza, mas uma antipodia, você dá o conta naquilo, não interessa. Agora, no curso intermissivo, existe algum tipo de, não é mentalização, mas algum tipo de treinamento, de memorização que você faça para poder voltar e já trazer isso diretamente? Isso aí, quando a pessoa tem interesse, ela é olhada naquele aspecto frágil que ela está. Então, às vezes, ela estuda esse aspecto aí com calma. Né? Aí depende da pessoa, é o jeito dela. Porque se a pessoa, por exemplo, teve muita vida no contexto religioso, né? Ela já vem com essa profilaxia bastante inata para poder chegar aqui e de cara descartar isso aí, porque isso não combina com ela de jeito algum. Né? Agora, o problema todo nosso é de fixar essas ideias básicas com tranquilidade, sem emoção. Mas de uma maneira racional, positiva, harmônica, equilibrada. Entende? Tudo moderadamente. Pensando a situação como é que é. Agora, por isso que é importante a reflexão. Vocês nunca, em vidas anteriores, nunca nesse país, em tempo algum, você está entendendo? Vocês tiveram tanta oportunidade de reflexão como nessa vida. Por que vocês não tinham essa oportunidade? Porque vocês não permitiam. Agora não. A reflexão faz pensar. Agora, o que é o tertuliário? Nada mais que uma câmara de reflexão em grupo. Feita de propósito, com essa ideia mesmo. É fazer reflexões em grupo. E diariamente. Outra coisa, são reflexões diárias. A turma que vem aqui não percebe isso. Não. Uma coisa boa é vamos dizer, as instalações do tertuliário. Essa instalação cria o cenário que ajuda a pessoa a se predispor para isso. Você fica como se fosse um ambiente intermediário entre o intrafísico e o extrafísico, e refletindo nesse momento, né? Pelo menos 2 horas de alta reflexão. Agora, o problema todo era fazer do jeito que eles fazem em certa cidade. Ir fazer umas lajotas escrito intervista e vista, intervista e vista, e fazer todo o piso escrito intervista e vista, intervista e vista, intervista e vista. Isso aí é para fazer a lavagem cerebral do povo, seria uma saída. É assim que eles fazem em certos lugares. Entendeu? Então o cara todo lado tem que pensar e é obrigado a pensar naquilo. É o essencial, o básico. Agora aqui não precisa disso. Cada ambiente que nós criamos já é íncito. Você está entendendo? Você tem
Você tem também... Está inserido dentro do processo. E os colegas que estão ainda no intermissivo. Então você ainda tem todo esse... É essa que é a diferença daquilo que a turma é tertuliano, que depois vem ser tertuliano direto aqui, ó, face a face. É essa a diferença, quer dizer, é difícil para ele entender. Quando ele vem aqui que ele começa a ver. Então, o homem pensando direto, ele ultrapassa a energia. Por exemplo, se for só um processo de energia, não precisa de tempo e espaço. A energia transcende, ela ultrapassa. Mas aqui não. O processo não é só de energia. É o problema da semeadura, sementeira e da colheita. A ideia, a vertom, a ideia nova, a ideia original. Aquilo que nós estamos falando, a ideia impactante. E da imersão também, né? Você fica imerso dentro desse campo, né? Sim, mas aí já é o continuismo. Mas o fato em si é justamente vamos dizer assim, a recepção da ideia original. Agora, essa ideia original é entre aspas, que nós estamos falando, porque muita coisa vocês sabem, ela é original para esse corpo, mas não é original para a sua consciência como consciência antes. Como consciência do curso intermissivo, ela não é original. Você está entendendo? Então, o que nós estamos fazendo é apenas fazer o repuxo dessa situação. Fazer isso vir à tona. Entende? A situação aqui é essa. Então, aqui, até um certo ponto, é um poço de petróleo. Tertuliano é um poço de petróleo. Ele faz a prospecção das suas ideias do curso intermissivo. Não é nada, é uma prospecção. Pois é. Agora tem que chupar isso lá de dentro, trazer, vem para cá e você enfrentar a situação, não tem outro jeito. Agora, como é que estão os seus poços de petróleo? Como é que estão as suas prospecções? Não, as autoprospecções da Dulce, como é que elas estão? Essas autoprospecções. O seu poço de petróleo está saindo só gás ou está saindo petróleo? Como é que é a situação? Não, você pensou? A pessoa que está saindo só gás. Não envelhece, não. Isso aí não está bem. Pode ser levado para a escatologia. Então pense bem para onde nós vamos, tá certo? O que pode dar também para a atenção disso? O seu? O seu. Não, o meu é o processo de determinação. Eu já vi isso, eu já falei isso para vocês. Vocês agora têm que procurar, eu digo a vocês. Mas não tem relação também com você tem que olhar qual é a sua rocha, qual é o seu granito. Mas não tem relação também com qual é a memória que o senhor falou que desde cedo o senhor lembrou isso que ajudou? Sim, mas isso é determinação. Uma pessoa tem boa memória porque ela é determinada. Se ela não ligar para o processo da memória, que é a determinação, ela não vai ter boa memória nunca. Ainda mais com os processos da supercomunicação e os proventos das informações que nós vivemos. Essas redes que nós temos hoje, isso tudo aí cria uma bagunça na cabeça da pessoa. Então, os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje, 55 assinaturas no livro de presença, 22 perguntas presenciais, 26 perguntas online, 30 votos presenciais e 10 votos online. Antes de passar os recados, gostaríamos de pedir aos tertulianos presentes para estarem mais atentos a nossas câmeras, as posições das câmeras de filmagem. Uma vez que passado na frente, ou se a pessoa parar, fica registrado, então a gravação, além de atrapalhar o teletertuliano, fica registrado na gravação. Então a gente pede para ter mais cuidado na hora de atravessar no próximo as câmeras. Isso, evitar atravessar na frente das câmeras. Então hoje teremos os recados do Leandro sobre verbetes, o Eduardo sobre ECP2 e o Antônio sobre a prova da conscienciologia. Pessoal, boa tarde a todos. Nós gostaríamos de comunicar com vocês aqui
os resultados que nós tivemos durante a 5ª jornada de autopesquisa conscienciológica e o 1º Congresso Internacional de Autopesquisologia, que aconteceu no Rio de Janeiro nesse fim de semana, dos dias 13 a 15 de novembro. Nós tivemos os professores Fernando Barbaresco e Helena Manfroy, coordenando lá o nosso stand do programa Amigos da Enciclopédia, e tivemos 21 inscrições, incluindo renovações, né? Foram vendidas uma enciclopédia, um kit com 8 volumes da enciclopédia, 38 DVDs da enciclopédia, 5 DVDs evoluciólogos, camisetas Amigo da Enciclopédia, cada pessoa que se inscreveu ganhou uma camiseta, um total de arrecadação de R$ 19.370. Então foi um grande trabalho, um grande resultado. A gente queria agradecer demais a equipe que esteve lá no Rio de Janeiro, o professor Fernando, a professora Eliana Manfroy, e todo o apoio que o IPC tem nos dado ao programa Amigos da Enciclopédia, né, que isso é uma prova, né, os resultados falam por si, é uma prova de um resultado em equipe, e com certeza esse incentivo maior do IPC. A gente lembra que nós ainda temos 10 enciclopédias à venda, tá? Quem ainda não comprou pode comprar. E lembrando as pessoas que já compraram a enciclopédia, nós recebemos 50 volumes até agora, 50 kits. 25 foram para Uberaba e 25 vieram aqui para Foz do Iguaçu. Até o final do mês de novembro nós teremos os próximos 50 kits. Então, por favor, quem já comprou pode se dirigir a Editares, tá, para receber o seu kit. A hora que esgotar, não precisa ter nenhum tipo de preocupação. Os próximos kits já estão chegando até final de novembro. Tá ok? Obrigado. Pessoal, dando sequência aí aos nossos lembretes diários, a nossa campanha Pro Mental Soma, do deadline para entrega dos verbetes até quinta-feira, às 11h59, da noite, via e-mail verbetes@caec.org. Eu queria fazer 2 observações. Uma delas é a seguinte: a Enciclopédia da Conscienciologia é o principal trabalho do professor Valdo hoje, a mega GESCOM, né, da vida dele, e ele abriu isso para as pessoas ajudarem. Então os bibliotectógrafos foram lá, escolheram seus verbetes, escolheram seus temas. Muitos deles estão achando ruim que nós estamos cobrando isso, mas na verdade isso é uma oportunidade para os bibliotectógrafos estarem participando desse trabalho. Né, a gente está querendo ajudar o pessoal a desdificultar o processo mental somático, acelerando e entregando os verbetes. Uma outra coisa também, algumas pessoas podem estar em dúvida se o nome está na lista que vai ser divulgada aqui na sexta-feira ou não, porque em algum momento teve um termo e tal, e não sabe, né, se esse tema ficou registrado com a gente. Se essa dúvida houver, nós mandamos e-mail para todas as pessoas que nós temos na lista. 2 pessoas só, nós não conseguimos um e-mail para enviar. Se a pessoa está na dúvida se o nome está na lista ou não, manda um e-mail para o verbetes@caec.org e a gente dá a resposta. Tá bom? Obrigado. Pessoal, aqui usando outro chapéu, né? A gente está divulgando aqui o ECP2 do Rio de Janeiro, que é o ECP2 de estreia do EPICOM Felipe Mansur. Vai ser agora no início de dezembro, de 3 a 5, e nós convidamos aí todos os voluntários, aquelas pessoas, os alunos que fizeram o ECP1 ou que querem reciclar o ECP2. O curso vai ser no hotel em Copacabana. Eu queria passar os telefones para as pessoas que tiverem interesse no IPC Rio de Janeiro. O telefone é 21-3153-7574 ou 3153-7575. Código é 21 Rio de Janeiro. E IPC Foz do Iguaçu, 45-2102-1448. A gente lembra do ECP2 como um curso clássico, né, um curso de campo assistencial, e está indo várias pessoas, vários alunos aqui de Foz do Iguaçu para esse ECP2, e a gente tem certeza que vai ser um grande curso. Então as pessoas que tiverem interesse podem entrar em contato com esses telefones, em qualquer unidade também do IPC no Brasil inteiro, tá ok? Fica o convite registrado. Obrigado. Bom, pessoal, boa tarde a todos. Em nome do Tertuliário e do CAEC, nós queremos lembrar a realização da 5ª Prova Geral de Conscienciologia. Faltam 25 dias para a realização desse evento, é uma oportunidade aí para qualificar a assistencialidade individual. Aquilo que a gente não sabe, não existe para a gente. Então é um momento privilegiado para a gente estar estudando aí a Conscienciologia. A gente está também possibilitando a realização da prova em outras unidades conscienciológicas, já 5
unidades fizeram contatos. As regras seriam que houvesse uma sala disponível lá nessa unidade, uma pessoa responsável e pelo menos 10 pessoas, 10 conscienciólogos interessados em realizar a prova. O contato deve ser feito até o dia 30, para que a gente possa ter todos os procedimentos aí para ter essa prova disponível lá nessa unidade. Então, aguardamos aí contato, estamos disponíveis, e dia 12, então, 12 de dezembro, de 8 às 12 horas da manhã, para quem vai fazer aqui em Foz, aqui no Discernimento. Obrigado. Cabeça fria é o verbete eleito para amanhã, com 12 votos. A especialidade harmonopsenologia. Obrigado a todos e uma boa tarde.